O Deus que governa o mundo e cuida da família. Um Deus soberano, magnífico, exaltado sobre todas as nações. Ele usa homens, mulheres, para ensinar-nos como são as autoridades. Mas Ele quer mesmo usar o Filho. Nos últimos dias Ele tem usado Jesus Cristo para falar conosco. Obrigado, Pai. Os ensinamentos divinos nos livros de Ruth e Esther para a nossa geração. Hoje, a aula 7. Vamos falar sobre a deposição da rainha Vasti e a ascensão de Esther. Vamos lá então para o texto áureo, para nós podermos começarmos essa aula de hoje. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Está lá no livro de Tiago. Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou supondes que em vão afirma a Escritura, é com ciúme que por nós anseia o Espírito, que Ele faz habitar em nós? Antes, Ele dá maior graça, pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós, que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Vamos orar então. Pai querido, muito obrigado, Pai. Queremos nos tornar humildes, Papai, na Tua presença, para reconhecer que o Senhor é soberano. Como diz o livro de Hebreus, Pai, o menor, com certeza, é abençoado pelo maior. Abençoa o meu irmão, a minha irmã, abençoa o tema dessa lição de hoje, onde estamos falando, Deus, sobre um governo natural e um governo sobrenatural. O governo do Senhor sobre nós, Ele é sobrenatural. Mas os homens é o nosso governo natural. Por isso nos ensina, Papai, a olhar para as coisas naturais, para entender as espirituais. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus. Vamos lá, queridos, para a verdade prática. Vamos ver o que essa lição vai nos ensinar hoje. O que realmente Deus quer falar conosco. Devemos nos conservar humildes, confiando na justiça de Deus, pois Ele governará a todos, abatendo ou exaltando. A introdução da lição, falando sobre o livro de Esther. O contraste evidente entre duas mulheres. Quem são essas duas mulheres? De um lado, a rainha Vasti, de outro, Esther. Vasti é a rainha que foi deposta por se recusar a obedecer o rei. Esther, a judia que se tornou rainha e teve como marca obedecer às orientações de seu primo Mardoqueu. Lembre-se que Mardoqueu e Mordecai são a mesma pessoa, tá bom? O banquete de Assuero e a recusa da rainha é um dos assuntos que vamos tratar. Um outro assunto, a deposição de Vasti e a ascensão de Esther. Percebemos que Deus conhece de antemão todas as ações humanas. Nada que aconteça neste mundo anula sua onipresença, onipotência e onisciência. A obediência é um atributo bíblico muito importante para desenvolver a humildade cristã. A desobediência, por sua vez, leva ao orgulho, à soberba e à arrogância. As consequências são inevitáveis. Por isso, é melhor obedecer do que sacrificar. Lembra do que está escrito lá em 1 Samuel capítulo 15? A obediência mais tarde se mostraria crucial para o livramento que o Senhor nosso Deus faria em favor de seu povo. Percebemos a providência divina do início ao fim do livro. Há um tempo oportuno para que sejamos instrumentos nas mãos do Senhor. Esther aguardou este tempo. E nós, será que temos a mesma capacidade? Devemos aguardar com perseverança e paciência a chegada do nosso tempo nas mãos do Senhor de todas as coisas. Então preste atenção em algo muito importante. Deus estabeleceu princípios imutáveis pelos quais governa a todos os povos, independente de cultura, época ou lugar. O rei Assuero era filho de Dario.
Ele governou o Império Persa por 20 anos, reinando desde a Índia até a Etiópia, sobre 127 províncias. Seu nome grego era Xerxes. No terceiro ano do seu reinado, convidou a nobreza imperial e os senhores de todas as províncias para mostrar-lhes a grandiosidade do reino e as suas riquezas. A recepção durou nada mais, nada menos que 180 dias. Acredita-se que foi nesta ocasião que o rei tratou, juntamente com seus generais e conselheiros, da expedição militar que faria contra a Grécia, batalha que se transformou em um grande fracasso para o reinado de Xerxes. Passados os 180 dias, Assuero ofereceu um banquete para todo o povo de Suzã. Aonde que ele realizou esse banquete? No pátio do jardim do palácio. Havia muito luxo e ostentação, além de bebida à vontade, em uma festa programada para durar 7 dias. Vasti, também chamada de Amestres, por sua vez, ofereceu um banquete para as mulheres do palácio. É neste contexto em que o coração do rei estava alegre pelo vinho. Então, acontece a recusa da rainha em achegar-se à presença do rei. O que levou a rainha a recusar este convite não se sabe bem ao certo, mas fica claro que, de acordo com os costumes da época, era improvável que uma mulher se apresentasse diante de uma reunião pública destinada apenas aos homens. Seja qual for o motivo, significou uma quebra de protocolo. Assuero foi colocado em uma situação tanto quanto inusitada. Caso sua autoridade sobre a própria esposa fosse colocada em dúvida, sua credibilidade militar seria automaticamente prejudicada. A ostentação desses banquetes da vida no palácio, um banquete de 180 dias, depois uma outra festa de 7 dias, bebida à vontade, comidas, muito luxo. O propósito, a nova rainha seria escolhida entre tantas outras mulheres e preparada por 1 ano para ser elevada ao seu posto. Honra e salvação, a fidelidade de um homem e um plano muito maior por trás de tudo, Mordecai e o povo judeu. Ao 7º dia, estando já o coração do rei alegre do vinho, como nós já dissemos, mandou a Meumã, Bista, Harbona, Bigtá, Abacta, Zetar e Carcas, os 7 eunucos que serviam na presença do rei Assuero, que introduzissem à presença do rei a rainha Vasti, com a coroa real, para mostrar aos povos e aos príncipes a formosura dela, pois era em extremo formosa. Porém, a rainha Vasti recusou vir por intermédio dos eunucos, segundo a palavra do rei, pelo que o rei muito se enfureceu e se inflamou a sua ira. Capítulo 1 de Esther. Em chegando o prazo de cada moça vir ao rei Assuero, depois de tratada segundo as prescrições para as mulheres, por 12 meses, feito nós falamos anteriormente, para você entender como é que funcionava esse processo. Porque assim se cumpriam os dias de seu embelezamento. 6 meses com óleo de mirra, 6 meses com especiarias e com os perfumes, e ungüentos em uso entre as mulheres. Então é que vinha a jovem ao rei. A ela se dava o que desejasse para levar consigo da casa das mulheres para a casa do rei. O rei amou Esther mais do que todas as mulheres, e ela alcançou perante ele favor e benevolência, mais do que todas as virgens. O rei pôs-lhe na cabeça a coroa real e a fez rainha em lugar de Vasti. Então o rei deu um grande banquete, outra festa, a todos os seus príncipes e aos seus servos. Era o banquete de Esther. Concedeu alívio às províncias e fez presentes segundo a generosidade real. Está aí os versículos que deram base para aquilo que nós falamos anteriormente. Assuero estava, de fato, sob influência do vinho quando ordenou a vinda de Vasti, mas sua decisão de depô-la do cargo não se deu de forma intempestiva ou autoritária. Apesar da fúria, o rei suportou o constrangimento de receber de volta os eunucos, os 7 eunucos que foram buscar a rainha, sem ela. Em seguida, submeteu o caso ao exame dos sábios de seu reino, entendidos nas leis e no direito dos medos e persas. A pergunta do rei demonstrava prudência. O que, segundo a lei, se devia fazer da rainha Vasti,
por não haver cumprido o seu mandato? E agora? O que fazer diante dessa situação? Quão difícil era tudo aquilo que estava acontecendo. Como poderia exercer o governo do império se não tinha autoridade sobre a sua própria esposa? Paulo, escrevendo a Timóteo, Paulo diz assim: e que governe bem a própria casa. Liderança pressupõe muita responsabilidade. Pela grande repercussão, a conduta da rainha seria um péssimo exemplo para todas as mulheres do reino. Isso provocaria desrespeito e discórdia nos lares. O conselho de Memucã, um dos sábios que cercavam o rei ali, agradou a Assuero e seus nobres, e ele decretou a deposição de Vasti. Além disso, enviou cartas a todas as províncias, estabelecendo que cada homem fosse senhor em sua casa. Uma das qualificações exigidas do líder cristão é exatamente esta, a de exercer o governo da própria casa, pois o homem que não lidera sua própria casa não está apto para cuidar da igreja de Deus. E é interessante porque nós misturamos o Antigo Testamento, a história de Esther, com os dias atuais. Não se sabe bem ao certo por que Vasti recusou. Foi exibida na televisão uma série onde eles deram a entender que o rei pediu que ela viesse nua até a presença daqueles homens, só usando a coroa. Não sei isso, mas isso não me preocupa. O que me preocupa realmente, o que eu quero saber, o que eu quero realmente pensar, é naquilo que aconteceu através dessa recusa. A judia Esther, Radassa, foi elevada a rainha no lugar de Vasti. Isso sim me preocupa. Por que ela não foi? Eu não sei. Por que aquela história toda, Amã vai ser elevado a uma posição nobre diante do rei? Nós não sabemos, mas sabemos que o que aconteceu teve a providência divina. Não havia agora restrições quanto à origem étnica ou racial para a escolhida pelo rei. Apesar de governar um império originário de longas sucessões entre famílias da Média e da Pérsia, o rei Assuero decidiu escolher a nova rainha dentre moças de todas as províncias do reino. A única exigência é que fossem virgens e que mais formosas. Quando Deus dirige o processo, preste atenção, nenhum detalhe fica desapercebido, esquecido. Ele cuida de tudo. O concurso foi divulgado e muitas moças levadas a Suzã. Mardoqueu ordenou a Esther que não declarasse qual era o seu povo e sua parentela. Qual a razão desta ordem? Nós não sabemos também, ao certo, o motivo. Mesmo sem entender, o importante é que Esther, ou seja, Radassa, cumpriu à risca a ordem dada por ele. Havia respeito e cuidado mútuo entre eles. Esther era órfã e foi criada por seu primo Mardoqueu. Sua beleza foi o motivo de ter sido contada entre as virgens trazidas a Assuero para a seleção de uma rainha para reinar no lugar de Vasti. Esther também será lembrada por sua bravura e lealdade ao seu povo. Arriscando a própria vida, ao revelar pela primeira vez que era judia, fez uma súplica ao rei para assinar um novo decreto, desfazendo o outro. A conclusão dessa aula: preste atenção, compartilhe esses ensinamentos. Esther havia chegado ao posto em que, no tempo oportuno, no tempo de Deus, não no tempo dela, no tempo de Mordecai, no tempo de Deus, seria um instrumento para cumprir os propósitos divinos na vida daquele povo. Qual povo? Um povo qualquer? Não, o povo escolhido por Deus. Através de um de seus atributos incomunicáveis, a presciência, dissemos no princípio, onipotência, onisciência e onipresença. Deus de antemão sabia todos os acontecimentos futuros. Assim, em nossas vidas, Ele precisa ser o quê? Soberano. Vamos confiar nossas vidas inteiramente à sua direção, propósito, pois Ele sabe o que é melhor para cada um de nós. Na aula passada eu disse, muitas vezes o bom atrapalha o quê? O melhor de Deus para nós. Um Deus que cuida do mundo, que governa a nossa casa, a nossa família, o nosso trabalho, o nosso estudo, a nossa faculdade.
o nosso dia a dia, Ele é capaz, sim, de querer o melhor para nós e fazer também. Basta que você deixe Ele atuar na sua vida. Então, como Esther fez aquilo tudo com um propósito elevado, Mardoqueu tinha um propósito diferente dos seus propósitos. Amã já não tinha isso. Então, que o Senhor te abençoe, que você possa estar atento àquilo que Deus quer falar com você nesses dias. Muitas pessoas não têm interesse por esse assunto, porque não querem buscar a unção do Espírito Santo sobre a vida delas, para entender que os dias atuais nós temos realmente que prestar atenção ao propósito, ao mover do Espírito Santo. Que o Senhor te abençoe. Fique em paz e até a próxima, em nome de Jesus.